Muito bem, tudo bem, alunos de administração da disciplina de projeto integrador, 6º e 4º período, né? Estamos todos juntos aí no projeto integrador do 6º e do 4º período, que é o projeto integrador de gestão de pessoas, onde nós vamos dar enfoque principal à administração de cargos e salários. Então, primeiramente, dar uma boas-vindas a vocês para essa disciplina, uma disciplina mais prática, onde nós vamos ter como produto, ao final, um diagnóstico empresarial, um plano de cargos e salários montado e também um levantamento de necessidades de treinamento, uma LNT, entender como é que funciona, que é um dos frutos do plano de cargos e salários. Daqui do meu lado, estamos aqui em casa, minha esposa, Aline, né, minha convidada. Por que ela está aqui comigo? Porque ela é formada em administração, pelo Unifagok também, e também é especialista em gestão de pessoas e atua na área de gestão de pessoas e também departamento pessoal, e vai falar um pouquinho com a gente sobre a importância da implementação do plano de cargos e salários. Então vou passar aqui a palavra para ela e ela vai falar um pouquinho com vocês sobre principalmente a importância de uma empresa ter um plano de cargos e salários, começando, né, Aline, pela descrição de cargos, que é o básico, e depois nós vamos falando sobre o passo a passo. Então vamos lá. Primeira coisa, por que uma empresa, qual que é a importância de ter uma descrição de cargos? Bom, a descrição de cargos, ela vai trazer tudo o que é necessário para se conhecer daquele cargo. Então, por exemplo, na hora que eu vou contratar uma pessoa, se eu não tiver muito claro o que essa pessoa faz, e muitas vezes a pessoa que contrata, né, que faz a seleção das pessoas, que é lá do RH, muitas vezes não está no chão de fábrica o dia todo, então ela não sabe, por exemplo, o que exatamente aquele funcionário vai precisar fazer, qual tipo de curso aquela pessoa precisa ter. Então, se não tiver essa descrição de cargos, corre o risco dessa pessoa contratar errado, contratar uma pessoa que não vai conseguir suprir a necessidade ali da empresa. Então, essa é uma das coisas, né, a questão de contratação, mas também a descrição de cargos, ela faz com que o gestor tenha exatamente o que é feito em cada cargo, qual o tipo de competência que a pessoa precisa ter para exercer aquele cargo, evita, por exemplo, que a pessoa coloque uma pessoa no cargo que não tenha capacidade para assumir. Então, por exemplo, a gente vê acontecer muito isso, a pessoa é muito boa no que faz, aí ele é promovido a gerente, e aí às vezes não necessariamente ele tem a competência necessária para gerir pessoas, então você acaba criando um problema. Então, quer dizer, essa descrição de cargos bem feita faz com que esse tipo de problema seja evitado. Outra coisa também que você consegue ali na descrição de cargos é analisar e perceber também necessidade de treinamento de algumas funções. Porque quando você faz a descrição de cargo, você faz a do cargo, não da pessoa que está no cargo no momento. Então, muitas vezes, quando você vai implantar isso numa empresa que já existe, você começa a correr esse risco de cometer esse erro, de pegar e falar assim, não, mas fulano não tem, não está estudando, não tem faculdade. Mas espera aí, e o cargo? Se o cargo precisa que se tenha, você põe na descrição do cargo. E aquela pessoa, você vai perceber que ela precisa de um treinamento, que ela precisa ir para uma faculdade e assim por diante. Então, a descrição de cargo ela é importante por N fatores, para você até mesmo fazer a questão da sua produção, planejar. Você tem que conhecer o que cada cargo faz de maneira correta e também para o plano de cargos e salários, que é muito importante, porque você tem que dar o valor correto para cada cargo, o valor salarial para cada cargo, para evitar até uma série de passivos trabalhistas no futuro. Muito bem, então o importante que a Aline colocou para nós é o seguinte: a descrição de cargos, todo esse papel, né, Aline, ela é impessoal. Então, muitas vezes a empresa fala assim, eu queria dar um aumento para fulano, eu queria dar um aumento para ciclano, fulano é muito bom de serviço, fulano Aí nós caímos na pessoalidade, eu não estou avaliando o cargo, eu estou avaliando a pessoa, aí é um problema sério. Por quê? Talvez você tenha lá na sua empresa
um faz tudo, Neymar, um cara que é muito bom, um cara que é artilheiro, um cara que é extremamente bom naquela área. Mas só que se for avaliar, está lá no cargo dele, auxiliar de produção. Então, como você não tem essa dinâmica de promover, de avaliar o cargo, de ver a descrição dele, então ele vai ser um auxiliar de produção com R$3.000. Nunca mudou no cargo, mas ele é um gente boa, está comigo aqui há 10 anos. Então, primeiro passo, a administração de cargos e salários, ela parte da avaliação impessoal do cargo. Então, por exemplo, eu preciso de 10 auxiliares de produção? Preciso. Eu preciso de 5 operadores? Preciso. Eu preciso de um gerente? Preciso. Então, essa é a análise e ele parte do organograma também. Então, isso é importante que a gente falou. Agora tem empresas que falam assim, tá, mas como que eu vou fazer a descrição de cargos? Né? Eu vou pegar o que a pessoa faz e vou analisar, então toma cuidado. Você pegar aquela pessoa que nós acabamos de falar que o faz tudo, você vai colocar uma quantidade de coisas no cargo dela que não é compatível, né, Aline? Então como é que eu faço isso? Então primeiro é a questão da impessoalidade. Chegou aqui nossa Totozinha. Cá, Totó. Ficou. Agora ela ficou com vergonha. Então. A questão do que nós estamos falando é sobre. Me desconcentrei. Mas vamos voltar aqui, deixa eu voltar aqui para você, não ficar fácil, mas deixa o pessoal ouvir também. O que nós estamos falando aqui é a impessoalidade, nós falando da impessoalidade e talvez assim, é muito difícil, eu vou descrever o cargo, então eu vou pegar o que a pessoa faz, não é assim. Como é que eu faço a descrição de cargos? Então, realmente, o primeiro passo é você não olhar a pessoa e não olhar também o que aquela pessoa que está no momento faz, igual você disse. Então, primeiro eu vou olhar o que eu preciso do cargo. Então, vamos supor, eu preciso aqui de um lixador, uma pessoa para lixar móveis. Então, o que um lixador tem que fazer? Ele tem que fazer assim, assado. E o que ele precisa ter de curso, de treinamento, quais as habilidades dele também que você analisa com relação, por exemplo, a estar bem em equipe, trabalhar bem em grupo, tudo isso engloba aí essa análise do cargo, né? Na verdade, essa descrição do cargo. Aí você parte depois para a análise do cargo, que aí sim você vai pegar aquilo que você pegou, que o cargo precisa, e você vai pegar as pessoas que estão no cargo atualmente para ver se elas realmente estão fazendo aquilo que é preciso. Aí você pode ver, por exemplo, que tem o João que está fazendo menos do que ele precisa. Ué, mas por que, João, que você está fazendo menos? Ah, o João não tem o treinamento disso e disso que precisa. A gente precisa treinar o João. E aí você vai ter a Maria, que já está fazendo mais. Ué, mas por que a Maria está fazendo mais? Ela está com uma função aí, um erro aí nessa função. Ela não pode fazer, porque senão você pode ter problemas depois trabalhistas. Peraí, será que eu não posso promover a Maria? Deixa eu ver, olha, ela já está aqui com todas as coisas que precisa para ser, de repente, um nível 2 do cargo, enfim, né? Então você consegue ver isso quando você faz a análise de cargo, que a base tem que ser a sua descrição, que tem que estar bem feita, porque senão você acaba não conseguindo. Então a impessoalidade é para você definir o que você precisa de cada cargo, para depois você analisar quem está ocupando esse cargo. Muito bem, aí o que a Aline falou, essa análise do cargo, essa avaliação dos cargos, ainda eu não estou pensando em ninguém, não estou pensando em pessoas, eu estou avaliando o cargo. Eu preciso de um auxiliar, o que um auxiliar faz, o que realmente o auxiliar hoje está fazendo, para que eu possa fazer a adequação, e aí ainda não estou em nenhum momento olhando pessoas. Para quem tem dificuldade, né, que é assim, mas o que faz um auxiliar? Ótimo, CBO, né? Vai no site do CBO, nós vamos ver isso nas nossas aulas. Você vai lá na CBO, na verdade nós já vimos com os alunos do 4º período, já viram comigo em OIM. Vamos na CBO e vamos ver o cargo da pessoa, avaliar ali, ali você tem um parâmetro, inclusive um parâmetro legal, aquilo ali pode ser usado depois do ponto de vista legal para saber se está a ou não desvio de função. A base ali é a CBO. A avaliação de cargos, né, nós vamos usar na nossa aula, que a Aline falou, existem vários modelos, várias formas, nós vamos usar a avaliação de cargos por ponto. E aí nós vamos ter uma escala. Cargos mais complexos, né, Aline? Cargos mais complexos, cargos de maior responsabilidade, cargos de maior gravidade, cargos de maior desgaste físico e mental devem justamente receber mais. Né? Cargos menos complexos, com menos responsabilidade,
onde os erros daquele cargo não vão causar grandes prejuízos, vão receber salários menores. Então você acaba fazendo uma escala de salários e acaba com um problema que talvez você já enfrentou em empresas que você já passou, de ter gente fazendo um trabalho talvez muito mais complexo, de maior responsabilidade, né, e ganhando menos. Isso, exatamente. Aí o que você tem quando você pega a questão do cargos salários, né, de ter um plano de cargos salários, você consegue evitar alguns problemas até trabalhistas e passivos trabalhistas da sua empresa. Existe uma coisa no direito, né, que é a isonomia, todos são iguais perante a lei, que ela se aplica no caso salarial, que quer dizer o quê? Que nenhum funcionário que exerça a mesma função em igual situação, igual condição, pode ganhar mais que o outro. Então, se você tem esse caso, o cara é gente boa, é bacana, quando eu preciso ele faz uma hora extra sem reclamar, aí eu vou dar R$50 para ele a mais. Você cria um problema, porque depois o outro funcionário que não ganhou esses R$50 pode pleitear isso. Eu fazia a mesma coisa que ele, eu não ganhava igual a ele. Então, o que acontece? Você tira aí esse princípio da isonomia e você pode ter problemas sérios na sua empresa, né? Porque a gente não está falando de um funcionário. Geralmente, quando isso acontece, tem vários funcionários que não estão ganhando aqueles R$50. Então, a gente cria esse problema. O plano de cargos salário, se bem feitinho e tudo, ele te tira esse problema, porque o Léo falou do CBO, por exemplo. A gente tem o CBO de operador de máquina, por exemplo. Aí nós temos duas pessoas. Uma opera uma máquina, uma lixadeira manual, por exemplo. E a outra já opera uma máquina mais elaborada, mais tecnológica, digamos assim. Ela já tem que ter cursos para operar aquela máquina e uma série de outras coisas. Mas na carteira, quando você vai colocar, não existe operador, não existe mais de um CBO para operador de máquina, é um só. E aí como é que você faz? Aquela pessoa que opera aquela máquina tecnológica, que tem que ter estudo às vezes muito maior, que tem que ter muito mais esforço por N coisas, né? Vai ganhar a mesma coisa que o outro, que faz um trabalho muito mais simples, muito mais... Não é justo, não é isso? Aí a isonomia estaria sendo injusta. Então, o que você tem? Quando você faz o plano de cargos salários, você consegue aí, então, criar níveis para o mesmo CBO. Sendo que esses níveis tem que tomar sempre um cuidado de não ser só porque o cara é gente boa. De qualquer forma, isso não é parâmetro. Você tem que criar dentro do seu plano de cargos salários, vocês vão ver na disciplina com o Léo, que você tem que criar um porquê desses níveis. O porquê que um operador de máquina 1 é diferente do operador de máquina 2, que é diferente do operador de máquina 3. Tem que ter um porquê. A máquina 1 é mais simples, não precisa ter escolaridade, enfim, né? Cada empresa vai ter sua especificidade aí. Mas aí o operador de máquina 2, a máquina já é um pouco mais complexa, ele já tem às vezes que saber ler um desenho industrial, um desenho diferente. Aí a máquina 3 já é ainda mais complexa, então você consegue aí criar salários diferentes para funções que se tornam diferentes de certa forma. Muito bem, pessoal. E aí, você montando esse plano de cargos salários, do jeito que a Aline falou, respeitando as especificidades, respeitando as complexidades. E outra coisa que é interessante, deixando claro para os funcionários. Transparência, né? O funcionário vai saber o que é um operador 1, um operador 2, o que faz. E mais importante, Aline, o salário. Ele já vai saber isso, pessoal, na entrevista, isso que é legal. E outra, ele vai saber, operador 1, 2 e 3, ele vai chegar, ele começa aqui e chega aqui. Se você quiser subir, que você estude, que busque fazer melhor, desenvolver-se para um operador 3 ou 4. Então, isso é importante. Por que isso é importante? Porque salário, o que desmotiva não é você achar que o seu salário é baixo. Então, existem dois tipos de equilíbrio, né? Equilíbrio interno e externo. Quando você, eu acho que eu ganho pouco. Isso, claro, desmotiva. Pior é quando ele acha que está ganhando pouco em comparação com o colega do lado. Aí a desmotivação é muito maior, né, Aline? Questão de salário. Sim, o plano de cargos salários, ele tem a função de isonomia, né, que eu já falei que é muito importante, e essa questão motivacional em dois sentidos. Esse sentido da justiça salarial, que a pessoa consegue perceber
que existe essa justiça, quando você deixa isso claro para toda a empresa. Então, por exemplo, o fulano ganha mais do que eu, mas por que ele ganha mais que eu? Porque ele opera a máquina tal, que exige isso a mais. Deixa eu ver, eu quero ganhar o mesmo que o fulano, então eu preciso fazer o curso tal e ter tal e tal competência que ele tem e eu ainda não tenho. Então você gera isso, essa motivação, essa questão da pessoa ver que ela entender a justiça salarial que está sendo feita ali e a motivação para ela buscar melhorar. Porque se ela, desde o início, quando ela entra lá como operador de máquina 1 lá, né, mais simples, e fala assim, mas eu não quero ganhar esse salário, eu quero ganhar o salário X aqui, ó, que está aqui em cima no operador de máquina 3. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a operar essa máquina, eu preciso fazer esse curso, eu preciso ter, às vezes, uma escolaridade maior, dependendo da empresa, eu vou buscar isso. Então, você gera também uma vontade de crescimento pessoal dessa pessoa e crescimento profissional. A pessoa acaba buscando mais. E motivação nesse ponto também, de que a pessoa consegue enxergar o futuro dela, consegue enxergar à frente, né? Se você não dá isso para ele, ele não sabe onde ele pode chegar, ele fica perdido e não, né? A qualquer R$50 que oferecerem a mais para ele, ele sai da empresa, porque ele não sabe onde ele pode chegar. Ele vai falar assim, eu vou ficar ganhando esse salário aqui a vida inteira. Não, se tem um plano e ele é divulgado de forma correta, ele sabe onde ele pode chegar. E busca isso, né? E a empresa também consegue ter a questão de treinamento focado nos seus funcionários. Nessa percepção de cargo. Por exemplo, o fulano é muito bom, eu acho que ele tem futuro na empresa, mas ele precisa treinar isso para ele chegar aqui, para eu promover ele em tal função. Então, fulano, vamos fazer esse treinamento com você, eu vou te enviar para fazer esse treinamento, porque você já vai pensando a sua mão de obra, né? Você já tem um planejamento. Eu vou comprar uma máquina nova, eu vou precisar de 2 operadores novos. Para que eu vou buscar no mercado se eu tenho o fulano e o ciclano que podem ocupar esse cargo? Fulano precisa do curso tal, ciclano do curso tal. Eu busco esse treinamento e tenho a mão de obra aqui dentro. Contrato para uma mão de obra, né, para um setor menor, para um cargo menor e assim por diante. A pessoa também consegue ficar motivada de saber que a empresa está dando essa oportunidade também para os funcionários. Muito bem. Então, pessoal, os benefícios para plano de cargos e salários estão aí, né? E aí eu queria, para ir caminhando para o fechamento, fazer uma pergunta muito peculiar para a Aline no dia a dia dela. Quais os problemas que ela vê mais comum nas empresas, né, que ela observa de insatisfação? Ela falou de alguns aqui, que um plano de cargos e salários poderia, por exemplo, minimizar. Coisas que já aconteceram com você, ou você já viu, ou você já ouviu de colegas que trabalham na área, que se a empresa tivesse minimamente um plano de cargos e salários, ela não passaria por isso. Então, eu trabalho há algum tempo já nessa área, né, e já vi muitas coisas, já senti muitas coisas na pele, já, né, passei por muitas coisas e já vi também muitas coisas. Já trabalhei em locais, por exemplo, onde a gente tinha pessoas ganhando um salário que não deveria ser aquele, dada a responsabilidade e tudo, e a pessoa ficar insatisfeita e muitas vezes sair para o mercado, às vezes por uma quantia muito, muito pouco, assim, e perder grandes profissionais. A empresa mesmo feita assim, a pessoa vem, aprende, depois vai para o mercado, funcionava meio assim. Já também, né, passei por situações de, às vezes, estar fazendo a mesma coisa que uma outra colega de trabalho, e aí essa colega de trabalho ter um cargo diferente do meu, mas na verdade as funções serem iguais, porque não tinha essa descrição de cargo bem definida. E aí você ganha menos, e aí não é questão salarial só, né? Você começa a pensar, fala assim, mas eu faço a mesma coisa que ela, por que eu ganho menos? Por que na minha carteira vem escrito esse CBO aqui e o dela é um outro? Por que o dela ela tá melhor colocada na empresa do que eu, sendo que eu faço exatamente a mesma coisa? Então, assim, isso gera um desconforto, isso gera uma desmotivação. Por mais que você entenda o lado da empresa e tudo, não é bacana, né? Ninguém gosta de ser
sei lá, de que haja essa injustiça, né? E já trabalhei em locais também que tem uma justiça maior e que as pessoas conseguem enxergar isso. Muitas empresas de Ubá, infelizmente, ainda estão engatinhando nesse ponto. Elas não têm muito ainda um plano de cargos e salários estruturado. Muitas vezes, o máximo que elas conseguem é ter aí uma tabela salarial com um salário ou outro, entendeu? Às vezes até consegue, você chega para o empresário e o empresário às vezes consegue te falar, tipo assim, o fulano faz isso a mais do que o ciclano, por isso que ele ganha mais. Mas não tem nada muito concreto. Às vezes você percebe que muitas vezes é porque o fulano é mais gente boa, porque ele dá menos problema, que o cara acaba dando mais oportunidade para ele mesmo. Não é necessariamente porque ele sabe mais. Então você cria essa coisa da pessoa ficar... até como empresário, sabe? A pessoa está andando no chão de fábrica e vem o funcionário pedindo aumento. Se você, como empresário, não tem também muito definido quanto cada um dos seus funcionários, né, dos seus cargos ganha, você pode olhar e falar assim, não, tá, depois eu converso com você, ir lá e aumentar o salário do cara, sendo que, de repente, ele já está ganhando mais do que você acha que ele merece, entendeu? Então, assim, tem que ter muito esse cuidado, porque gera uma insatisfação muito grande. E aí eu já vi acontecer também de uma empresa que a pessoa gostava muito do diretor, ia lá, aumentava o salário do diretor, aí gostava, aumentava mais um pouquinho, e aí foi organizar o plano de cargos e salários. Contratou uma empresa de consultoria e tal, e aí o que aconteceu? Você não pode reduzir o salário do seu funcionário, correto? Isso é um princípio básico aí do direito do trabalho também, você não pode reduzir o salário. Você pode até andar ele para trás em algumas funções, apesar disso ser muito ruim motivacionalmente, mas o salário não pode ser reduzido. Então ele se viu na seguinte situação, ele tinha um gerente de um setor, exatamente as mesmas responsabilidades, as mesmas coisas, tudo igual, ganhando um salário X, e o fulano, que ele gostava muito, ganhando X mais um. Então o que acontecia? Ou ele pegava esse daqui e subia, né, igualava, e aí eram vários nessa situação, e aí a empresa ia ter que ter um caixa, um valor muito alto para disponibilizar, ou o que ele faz? Ele manda ele embora, porque ele não pode reduzir o salário. E aí esse empresário se viu na seguinte situação, ele tinha que mandar pessoas que ele gostava, que eram boas, embora para poder ter o salário dentro do que ele podia pagar. Então, assim, são situações que são evitadas se houvesse planejamento do plano de cargos e salários bem feitinho. E quando a Aline fala isso, eu estou lembrando de empresa que não é empresa pequena não, empresa grande, empresa que deveria ter um plano de cargos e salários, quando faz assim, vou ter que demitir fulano, né? Então, agradecer aqui a Aline sobre isso, a experiência dela, vamos conversar muito mais sobre isso. Esse é um vídeo introdutório para vocês entenderem a dinâmica do que nós vamos fazer, a importância dela, através não só da minha fala, mas da Aline também. Tanto eu quanto a Aline fizemos a mesma pós-graduação, não na mesma turma de RH, professor Eduardo. Plano de cargos e salário eu tive com a Molica, você teve com quem? Não me lembro. Foi com a Molica. Quem plano de cargos... Eduardo depois. A Molica que deu o plano de cargos... Por que eu tô falando Molica? Porque a Molica é a professora que está com a gente em RH, tanto no 6º período quanto no 4º período. Nós vamos acompanhar a professora Molica também nesse bate-papo. É uma dobradinha, eu e ela ali trocando um bate-bola. O centro do nosso plano, nossa projeto integrador é plano de cargos e salários. Mas veja só, nós vamos começar com um diagnóstico de RH para compreender o que a empresa tem. Nós vamos depois falar também de treinamento. Por quê? O plano de cargos e salários, ele abre um leque para PDI, que é o plano de desenvolvimento individual, que eu posso criar uma carreira, uma trilha para o funcionário, bem avançado, bem legal. Eu vou criar minimamente, ao fazer o plano de cargos e salários e avaliar o que eu preciso, o que eu tenho, eu vou ver se eu preciso ou não de treinamento. Então, nós vamos chegar nessa parte de treinamento ao final do nosso projeto, última parte ali, quando tiver colocado. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Eu vou deixar aberto para vocês, nesse momento nós estamos dizendo de atividades remotas e virtuais, para que vocês possam escolher uma empresa de médio porte, tem que ser de 10 a 200 funcionários, também não adianta ser grande,
seria uma empresa de médio porte, para você implementar isso daqui. É uma oportunidade. Você viu que a Aline falou que são pouquíssimas se tiver empresas que têm um plano de cargos e salários implementado. Então, um monte de empresa aí fora, uma oportunidade de vocês atuarem na área, até com consultoria no futuro, por que não? Mas tem muita empresa que não tem. O grupo de vocês da sala pode oferecer isso para a empresa de graça. Se por acaso, excepcionalmente, tiver muita dificuldade em procurar empresa, me procure, nós vamos conversar e no último caso vamos fazer de empresa simulada. Mas eu queria muito que vocês, mesmo de forma virtual, porque dá para fazer isso tudo de forma virtual, só recebendo as informações da empresa, fizessem uma empresa, entregassem ao final para ela e nós vamos fazer uma apresentação executiva para essa empresa, o plano de cargo e salário montadinho, bonitinho. Uma empresa muito pequena, você mal tem cargo para fazer. Empresa muito grande, nós vamos demorar anos. 4 meses úteis que nós vamos ter aí, dá para a gente fazer para uma empresa pequena, um bom plano de cargos e salários e um levantamento de treinamento, de necessidade de treinamento, VLNT. Então, conto com vocês. Então, nós vamos ter aí o nosso calendário de lives, de bate-papo, vamos montando os grupos e essa semana nós vamos conversar um pouquinho mais com isso. Agradecer aqui a Aline e nós teremos oportunidade de falar mais sobre isso. Um abraço para vocês, muito obrigado, pessoal.